Fala pessoal, fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para o tema de hoje? Estou colocando aqui já o link para vocês participarem do nosso grupo grátis exclusivo que vai ajudar as pessoas, você a ficar livre das dívidas, hein? Nosso grupo do WhatsApp grátis, nós temos um convidado especial hoje. E aí, Lázaro, beleza? Lucas Mateus, Clínica Furtado, Pati, Alan, Flávia, beleza? De onde vocês estão falando aí? Qual a cidade que vocês estão? Deixa eu saber aí onde é que vocês estão quarentenados aí. Se bem que muita gente já não tá mais, né? E aí? Dizem aí, qual que é a cidade que vocês estão? Vamos chegando. A gente tem aí um tema muito importante hoje, né? A gente tem uma Itália inteira. A Itália está aqui, ó. Nós temos uma Itália inteira de endividados no Brasil, né? E esse número é muito grande, é um país inteiro de pessoas com problemas financeiros, com as finanças desorganizadas, e a gente está aqui para ajudar. Nós vamos ter 1 hora aqui de dúvidas, perguntas respondidas, para ajudar o pessoal, para ajudar você a mudar de vida, a mudar aí a sua realidade. Taguatinga do Sul, a Pati, legal. Adoro Brasília, hein? Tá muito seco aí? Aqui em Minas tá muito, hein? Acho que no Brasil inteiro. O Rafa de Aracaju. Deve estar bem quente aí, hein? Não teve inverno aí, Rafa? Teve? Sombrio, Santa Catarina, Carol. Eu vi o nome dessa cidade aí esses dias. Sombrio. Tava fazendo uma pesquisa. Acabou saindo essa cidade, Sombrio. É bem pequenininha aí, né, Carol? O Dívida Zero já tá aí. Vamos falar com ele sobre como sair das dívidas. A Dulce entrando. Meu xará Daniel. A Kênia, o Wellington. Vamos lá então? Vamos falar sobre como sair das dívidas. Então, primeiro passo, já logo de cara, já vou convidar. Ver se ele está preparado para a sabatina de hoje. Já vai preparando as perguntas aí, vamos tirar todas as dúvidas. Olá, Daniel, tudo bom? E aí, beleza? Beleza, cara. Gratidão estar aqui, obrigado pelo convite. Coisa boa. Se apresente aí, fala aí como é que é o seu Peraí, trabalho, o que você está... meu filho entrou aqui agora. Olha ele aí. O papai vai estar em live agora, tá bom? Beleza. Eu não tinha avisado ele que ele está em live. Vamos lá, Daniel. Prazer gigante estar aqui, né? Eu acho que vai ser uma live bem legal, porque você é um cara também especialista em finanças aí. Eu vi que a gente tem várias coisas em comuns. E meu nome é Caê Carlos Galvão, de Caê de Carlos Eduardo. Eu já estou no mercado aí financeiro já há 20 anos. Comecei com investimentos, né, trabalhar com investimentos, bolsa de valores, gosto bastante desse tema. E há 3 anos atrás eu resolvi iniciar um projeto educacional que é o Dívida Zero, focado numa área onde eu sempre dava consultoria, sempre ajudava as pessoas. Nessa área as pessoas me procuravam para investir, mas elas tinham a questão da dívida. E aí eu comecei a aplicar ferramentas e eu também passei por isso, né? Também já fui endividado aí e consegui sair. E de tanto aplicar essas ferramentas, eu masterizei aí um método que é o método Dívida Zero, onde eu ajudo as pessoas a sair das dívidas e transformo elas em investidores, que eu acho que o caminho do investimento é o caminho que você tem que passar por todas as fases da educação financeira. Então, a partir do momento que você começa a investir, você começa a ter uma visão não só de investimento, mas uma visão empreendedora, uma mudança de mentalidade. Então, eu passo, na verdade, assim, um pouco da minha jornada para as pessoas, né? E eu faço bastante conteúdo lá dentro do canal Dívida Zero.
Assim como você aqui também, de finanças aqui também, eu vejo que tem um conteúdo muito rico aqui também. Bacana. A gente vê realmente que também já fui endividado e a gente vê que essa jornada ela é a inicial, ela é muito difícil porque a gente fica muito perdido, né? Sem saber o que fazer. Muitas vezes a gente quer investir, já quer sair investindo e muitas vezes tem ali empréstimos, financiamentos, às vezes o cartão de crédito ali em atraso ou parcelado. Então, assim, a gente vê, principalmente assim, que no início, muitas coisas precisam ser ajustadas, né? Para que a pessoa comece a investir. Então, assim, a principal coisa que eu vejo realmente é a forma de pensar. A gente tem cada um tem uma história, né? Então, você tem a sua história aí, eu tive a minha história aqui de dívidas também, e você que está nos ouvindo também tem uma história que você passou aí, e aí você está nessa situação por causa, né, dessa história. Então, muitas vezes a gente repete a história dos nossos pais ou que a gente aprende na escola, e aí toda essa carga histórica aí que a gente vai recebendo ao longo do tempo vai fazendo a diferença para a gente se encontrar numa situação difícil hoje ou não, né? Então, esses paradigmas, alguns mitos, alguns conceitos, alguns hábitos, a gente precisa mudar. Então, a primeira pergunta para você aí, Carlos, para a gente poder começar essa conversa e também ajudar o pessoal que está nos ouvindo, é justamente essa. Pô, a pessoa está lá, está nos ouvindo aqui, às vezes está desesperada, às vezes está sem saber o que fazer. O que é o primeiro passo, né, para a pessoa conseguir sair das dívidas? Então, o que ela primeiro precisa fazer para poder começar a resolver essa situação? Daniel, você falou uma coisa muito importante aí, né? É o histórico que a gente carrega e às vezes a gente só acha que carrega os nossos pais. Mas na verdade, se a gente for ver toda a história, né? Se você pegar os seus avós, bisavós, você vai ver que eles passaram até por uma época de guerras, escassez, pandemia também. Então, tudo isso é transportado. E de alguma forma você carrega isso, né, ou através de uma crença, ou através de um pensamento, ou através até mesmo de um impacto emocional que você teve. Desde que você pedir uma coisa para o seu pai falou, não, dinheiro nasce em árvore e tal, e aquele dia você ficou muito chateado e acabou agregando isso, né? E acaba fazendo o contrário, acaba, de vez em guardar dinheiro, acaba gastando, né, e tendo alguns comportamentos. Então, o primeiro passo, para mim, assim, é a mentalidade, é isso. É começar a pensar diferente. Porque a dívida, as pessoas não podem tratar dívidas como problema. Ela é o sintoma, ela é o resultado de algo lá atrás que vem se acumulando. Ela só é um sintoma. Né? A gente tem que entender lá atrás o que está acontecendo nessa causa raiz. E com a mudança de mentalidade, isso vai ajudar você a identificar se você tem um problema. E a gente brinca, né, que muitas vezes a gente é uma cebola, você tem a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, até chegar no núcleo. Então, fazer essa reflexão. Isso, em algumas vezes, as pessoas fazem muito superficial, quando você pergunta qual é a causa da sua dívida. Ah, mas foi meu cartão de crédito. Não foi o cartão não sai do bolso e sai comprando coisas. Por que você comprou? Ah, porque eu estava num dia triste, num dia que eu estava ali... esse dia aconteceu alguma coisa, eu realmente não, né, a pessoa negligencia o controle financeiro. Então, mas por que elas têm essa negação, entendeu? Então, você vai indo nessas camadas. Quando a gente descobre, né, essa questão de mentalidade, é fazer uma ressignificação. É conseguir fazer uma ressignificação positiva de uma crença negativa, né, de uma crença limitante que ela tem, e aí dar andamento. Eu acho que é o primeiro passo e o mais importante, porque uma grande verdade, Daniel, e eu admiro muito o seu trabalho pelo seguinte: a gente tem no Brasil 65 milhões de endividados, eu acho que vai chegar em 70 milhões. Eu tenho minha meta de ajudar 1%, que é 700 mil. Você deve ter sua meta aí, se você ajudar 1%, acho que a gente vai ajudar muita gente. Mas tem muita gente que não quer ser ajudada. Eu aposto que você recebe mensagens aí no seu Instagram querendo fórmulas milagrosas.
mas as pessoas não querem olhar para dentro, né? Então, eu acho que olhar para dentro é a primeira coisa, né? Reconhecer isso e trabalhar aqui. Até mesmo porque os bancos, né, as instituições financeiras não são bonzinhas, elas aproveitam disso até mesmo para fazer você entrar cada vez mais a bola de neve, né? Você falou uma coisa aí muito, muito interessante, Carlos, que as pessoas buscam uma fórmula mágica, né? Então, isso, na verdade, serve para tudo, né? Esse pensamento de curto prazo, ele é o que mais atrapalha as pessoas a chegarem nos objetivos que elas têm na vida. Isso até indo além das finanças, né? Então, por exemplo, pegando a analogia que eu acho que traduz mais o que a gente está falando, é a da academia. Então, se a pessoa ela quer ficar forte, ela tem que fazer academia. Ela pode ficar lá, matricular hoje. Hoje não pode, porque, né, por outros motivos. Mas vamos supor no cenário normal, ela vai se matricular amanhã. Ela pode ficar, pode acordar cedo, comer direitinho, fitness, tudo. Ela pode ficar lá das 8 da manhã até as 9 da noite, fazendo academia, né, fazendo muito peso, fazendo todo exercício, que ela vai chegar no dia posterior e não vai olhar para o espelho e não vai ver nada, absolutamente nada de mudança. Nada. Então, o que acontece? Ela pode usar todo dia para fazer isso, mas se ela fizer 1 hora por dia, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 vezes por semana, 4 vezes por semana, aí sim, que todo mundo sabe disso, aí sim que o que? A pessoa vai ter resultado, ela vai começar a ter os músculos torneados, vai começar a ter uma aparência, né, que ela quer. Então, para ela chegar no objetivo dela, o quê? Não é curto prazo, não é do dia para a noite. Demora, leva tempo. E investimentos e na vida financeira, é assim, isso na verdade, né, Carlos, é uma lei natural da vida. Se a gente pegar uma semente de tomate aqui e plantar ali na terra agora, nós não vamos ter tomate amanhã para colher, para comer no almoço ou no jantar ou na semana que vem. Isso leva tempo. Além de levar tempo, leva dedicação, porque a gente vai ter que ficar aguando, vai ter que preparar a terra, vai esperar o sol bater. Então, na vida financeira é a mesma coisa. A lei natural é essa. A gente precisa esperar o tempo passar, os juros compostos trabalharem a nosso favor e não contra, como no caso de quem tem problemas financeiros, né? É saber usar a lei da vida. Muitas das vezes, eu gosto da analogia também do prédio, né? Então, assim, o que acontece se uma pessoa pular do 20º andar de um prédio? Ela vai cair e vai perder a vida. Agora, se ela fizer a mesma coisa, cara, exatamente a mesma coisa, só que com um paraglider, o que vai acontecer? Ela vai voar. Olha só, olha a diferença de saber trabalhar com a mesma lei, né? No primeiro caso, a pessoa não soube trabalhar com a lei da gravidade. No segundo caso, a pessoa soube e ela só voou e aproveitou ali, né, aquele momento. Então, assim, nas finanças é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que saber trabalhar com as leis do dinheiro. Então, existem várias leis. Então, às vezes, por desconhecimento, ou por negligenciamento, ou por não dar importância mesmo, ou por seguir aquela lei, aquela frase, né? Que eu deixo a vida levar. Deixa a vida me levar. As coisas vão acontecendo, a pessoa vai vivendo e vai vivendo só o momento de hoje. Só hoje, só hoje. E é hoje que importa. Claro que o hoje importa. A gente tem que viver o hoje mesmo. Mas pensar no futuro, ter um plano, né? E a parte financeira entra muito aí, né, Carlos? A parte financeira, geralmente, quando estoura a parte financeira, ela vai afetar todas as áreas da vida da pessoa. Todas as áreas. Porque, assim, quem tem dívida e realmente quer pagar, está preocupado. Então, pode gerar uma doença, gerar ansiedade, gerar brigas, né?
E o problema, eu sempre falo que o problema não está no dinheiro. E nem se resolve o problema com dinheiro. Se o problema não foi gerado por causa do dinheiro, ele está potencializando. Na verdade, o dinheiro potencializa outras coisas que tem de errado. Por isso que eu falo que olhar para dentro é o principal, né? E aí, o que a pessoa tem que fazer, né? Tem muita gente que fala, e o que eu faço, né, se eu estou assim? Se eu vejo que o problema não é o dinheiro, é não fazer novas dívidas. E isso daí vamos dizer assim, parece fácil, mas é igual você ter que ter uma abstinência de fazer dívidas. Porque o que acontece? O sistema, o mecanismo bancário, ele foi criado para que as pessoas façam dívidas. Por exemplo, a maioria das pessoas tem um limite do cartão de crédito maior do que elas ganham. E ninguém comprova isso. Eles vão dando limite, dá limite especial, dá limite, vai dando limite. E a pessoa vai automaticamente se enrolando. Entendeu? Ela vai se enrolando. Aí chega uma hora que o banco, o que ele faz? Ele oferece, ele se estoura, né? Ele oferece o quê? Um empréstimo. Fala, vem cá, vamos tocar essa dívida aqui por um empréstimo e tal. Só que aí ele aumenta o prazo. Aí o que você falou dos juros compostos. Ele joga os juros compostos ao favor do banco, joga um juros menor, você não faz conta, as pessoas não fazem conta, não usa uma calculadora simples que tem em qualquer site, qualquer lugar tem uma calculadora de juros, né, que dá para colocar lá e ver a parcela, ver que a dívida dela aumenta. E aí, cara, começa a bola de neve. Uma dívida de 10 mil vira 15 mil. Aí daqui a pouco ele se enrola de novo, porque ele continua com. Aquela dívida de cartão de crédito já virou uma outra dívida, um empréstimo pessoal, às vezes vira um consignado, que aí tira do salário da pessoa. Então, o que acontece? A pessoa entra no mecanismo e depois as instituições usam, né, o que domina a maioria das massas, o medo. Olha a pandemia aí que fez muita gente. Conheço cada história, cara. Gente que não ia quebrar e falou, não, vou quebrar, já fechei as portas, e quebrou, e gente que progrediu, né? Mentalidade isso. Então, o medo faz com que as pessoas, o medo do nome sujo, o nome sujo é a lenda do nome sujo, né? Pô, isso é uma coisa que a maioria das perguntas que vem para mim, às vezes, é como que eu limpo o meu nome? Eu falei, cara, você tinha que ter preocupado como você se organiza financeiramente. O nome, nós que somos investidores, para que serve? Eu tenho score 980. Para que serve o score 980? Se eu tenho aqui a fatura do cartão de crédito, é igual para todo mundo. Só nos Estados Unidos funciona a lei do score, aqui não funciona. Então, assim, não adianta nada ter nome limpo, nome sujo, juros é igual para todo mundo. Você vai financiar um carro, vai financiar uma casa, é só questão de liberação de crédito por comportamento. Só isso que serve, entendeu? Então, interrompa o ciclo das dívidas. Isso tem que ser de uma maneira radical. Igual você falou da questão do cara que quer fazer academia. Esse cara não vai ficar todo dia tomando cerveja, todo dia tomando refrigerante. Não, ele tem que ter uma regra, tem que dormir cedo, tem que se alimentar bem. Disciplina, né? Disciplina. Então, não fazer novas dívidas é isso. É mudar esse comportamento seu. Acho que esse é um passo super importante aí que eu vejo, né? E difícil, sinceramente, é difícil, porque você está acostumado a pegar crédito. Porque seu orçamento não está dando conta, entendeu? Carlos, você falou uma frase que eu gosto muito, que é até slogan de uma empresa de smartphones, que é pense diferente. Inclusive, é essa frase que eu uso como um método que eu criei, né, baseado, igual você falou que você teve a sua experiência, você tem sua metodologia, eu tenho um método também, e o primeiro passo, o nome do primeiro passo é pense diferente. Então, até no grupo do WhatsApp, que tá, tem um link aqui do grupo do WhatsApp que a gente tem lá, que a gente lançou um desafio, 7 dias, 0 dívidas, e aí se você quiser entrar também, pode fazer parte. Lá a gente colocou justamente isso, no dia 1, pense diferente. E aí depois, né, basicamente o que a gente conversou aqui mesmo, e também uma coisa muito interessante que estimular esse início de pensar a longo prazo. Porque como a gente pensa só a curto prazo, assim, o pessoal que está com problema financeiro pensa muito a curto prazo, ele quer ali, ele faz a compra por impulso, ele quer uma roupa ali, ele vai e paga, se ele não puder pagar, ele vai e parcela. Então ele não deixa para depois, se ele quer um apartamento,
muito acima do padrão de vida dele, ele vai lá e financia, não importa os juros. Então, assim, essa pessoa ela vive muito no curto prazo. Então, a acumulação de riqueza, de renda, as pessoas que mais chegaram no topo do mundo, na história do mundo, foram aquelas que pensaram no longo prazo. Então, para estimular esse comportamento, esse novo hábito, essa nova forma de pensar, para mudar o software aqui do nosso cérebro, né? Esse pensamento de longo prazo deve ser estimulado. E aí eu coloquei lá. Então, pensa assim, por exemplo, vamos supor que você que está nos ouvindo aí tem um filho. Então, pense no futuro do seu filho. Ele acabou de nascer e você quer garantir, como um bom pai ou como uma boa mãe, você quer garantir o futuro dele, pensar ali quando ele tiver 18 anos, para ele entrar numa boa faculdade, por exemplo. Vamos supor que essa seja essa sua meta, isso que você mais se preocupa hoje, né? Ele nasceu ali, não, o que eu vou passar para o meu filho? O que eu vou ensinar para o meu filho? Essa vida que eu tenho hoje? Não, então vamos mudar. Então, para a gente pensar diferente, nós vamos fazer um plano para que quando ele atingir os 18 anos e ele tiver a idade para poder fazer a faculdade, nós vamos ter o recurso. Então, como fazer isso? Nós vamos pegar um financiamento lá, que a gente nem sabe se vai ter linha de crédito, nós vamos endividar mais ainda quando chegar lá. Né? Que exemplo que a gente está passando para o nosso filho? Então, eu gosto desse exemplo do filho porque ele costuma ser muito forte, né? Para as pessoas, elas entendem muito bem. Então, beleza. O plano simples é o seguinte que eu propus lá, é um exemplo, né? Você vai pegar 200, 300 reais por mês, todo mês, um objetivo fixo. Vai pegar no primeiro dia lá do seu salário, do seu recebimento, do seu prolabore, da sua fonte de renda, 300 reais você vai pegar, separar no envelope e vai colocar no caixa eletrônico lá ou vai transferir para uma conta que você não tem acesso, que é difícil acesso, às vezes é de um outro banco que você não costuma fazer saque, ou é de uma, sei lá, de uma corretora que você já tem. Então, enfim, você vai separar esse dinheiro e vai trabalhar, vai fazer as despesas que você tem ao longo do tempo, ao longo do mês, com o restante. Esse é um exercício muito interessante, porque pega na prática o que a gente quer com isso, que é pensar a longo prazo. Sempre quando a gente pensa a longo prazo, com os investimentos, e também no caso da academia, para você se lembrar aí, você vai ter o resultado que você quer. Você vai chegar no objetivo que você quer. Então, assim, como um primeiro exercício para você que está nos ouvindo aí, pensa, né, depois que acabar essa live aqui, pensa no que você gostaria, onde você gostaria de estar, ou o que você gostaria de proporcionar para o seu filho, né, como o exemplo que eu dei, ou para sua esposa, ou um patamar de vida que você queira ter, ou algo que você queira adquirir nesse período, e traça um plano. É muito simples, não precisa de conhecimento de contabilidade, nem de matemática avançada, vai precisar de um papel, de uma caneta e de contas de somar e, no máximo, multiplicar. Então, você vai pegar ali um lápis e caneta e vai fazer isso, né? Inclusive, todo esse método aí, são 5 passos, eu vou ajudar o pessoal a fazer isso na prática. Então, dentro do curso que futuramente, né, a gente vai lançar, vai estar incluso essa minha consultoria pessoal, para ajudar o pessoal a fazer isso. Porque muitas das vezes a pessoa fica com medo de errar, ou fica com dúvida, mas é muito simples. O próprio grupo lá tem disponível, se você quiser fazer isso, totalmente de graça. Então, assim, fechando esse primeiro ponto aí, Carlos, eu vejo que a gente está muito sintonizado. Pensar diferente, pensar a longo prazo e mudar alguns hábitos, né, Carlos? Como que você vê aí um segundo passo para essa pessoa começar a resolver aí a sua vida financeira? Tá. Você falou uma coisa que eu já vou pegar um gancho que é muito importante. As pessoas, no longo prazo, se a gente fala só guardar dinheiro, é difícil. Guarda dinheiro, para quê? Entendeu? Então, assim, quando você conecta isso com um objetivo, com um sonho, já, igual você pegou muito bem o ponto, falou, eu vou guardar para o meu filho, eu vou guardar para minha aposentadoria, eu vou guardar para mim mesmo, né? Me pagar primeiro. Eu uso uma frase também lá, eu se pague primeiro, né?
Eu acho que o segundo passo é esse, o se pagar primeiro, você se importar primeiro, antes de você pagar. Muitas vezes você tem lá juros sobre juros numa dívida, às vezes uma dívida de cheque especial, de cartão de crédito, que não tem, assim, é muito difícil ter uma penhora, alguma coisa, se você não tem um valor total. E você não tem um valor total, e se esse valor ficar na sua conta corrente, o que vai acontecer? Sem objetivo. Vai gastar tudo. Então, eu vejo como segundo passo, se pagar primeiro, entendeu? Se pagar com objetivo. Né? Você falou de filho, meu filho passou aqui, né? E a gente abriu a conta dele, né? Abriu a conta no Inter Kids lá, e essa semana eu estou abrindo a conta dele na corretora. Só que eu vou abrir a conta na corretora, eu vou ensinar ele vai abrir e vai colocar lá. E ele mesmo falou, eu quero deixar o dinheiro, olha só o que ele falou, eu quero deixar o dinheiro lá, porque se ficar aqui eu vou gastar. Então, eu acho que um passo importante é invista com objetivo. Porque tem dois motivos que você vai proteger o seu dinheiro. Primeiro, de você mesmo. De você mesmo. Segundo, eu prefiro corretoras, né? Eu faço investimento em bancos. Essa é uma característica minha, né? Não tem jeito. Eu já rejeitei cliente porque o cara só queria investir em banco, aí fica sendo roubado lá pelo banco. Eu não invisto, não tem produto bom, não adianta, nenhum deles, né? Eu só invisto em corretoras. E aí, o que acontece? Quando o dinheiro está na corretora, é muito difícil, mesmo num bloqueio de conta que o banco venha fazer. Então, o dinheiro está protegido tanto do credor quanto de você mesmo, que você está colocando isso como objetivo. E um dos principais objetivos que eu falo, né, seria, indo para o terceiro passo, é a reserva de emergência. Porque não dá para sair das dívidas sem o pessoal, que todo mundo que está passando por esse processo é profundo, como você falou, vai demorar um pouco mais, mas é um processo de longo prazo. Então, até a pessoa se reeducar financeiramente, eu acho que a forma de desafio, gamificação é muito boa, né? Você está no caminho certo aí, né? Dando para as pessoas as ferramentas certas. Só que nesse momento, ela tem que proteger o dinheiro dela, jogar lá na corretora, que é difícil ela vai ficar resgatando. Mas ela pensar no primeiro objetivo do fundo de emergência. Por quê? Porque, assim, coisas acontecem. Se você está numa vibração ruim, fura o pneu de um carro, equipamento, cai... Né? Outro dia caiu um computador aqui, eu tive que correr para arrumar, porque é a minha ferramenta de trabalho. Né? Muitas vezes eu estaria disposto até a comprar um novo, mas eu tenho minha emergência para isso. Então as pessoas têm que ter essa emergência, por quê? Evitar fazer empréstimo. Porque muitas das histórias aí de dívidas, elas vêm, sim, do descontrole, mas algumas vêm porque a pessoa não tinha uma reserva de emergência. Olha o que o Covid está ensinando para a gente. Olha só. Por que algumas empresas quebraram? Por que algumas pessoas estão numa situação difícil agora com a redução do salário? Porque não tinha uma reserva. Se você tiver uma reserva e pensar no longo prazo, né, pensar na segurança financeira, você pode ter essa reserva pode se expandir, né? Você vai expandindo isso. Não só para você buscar os sonhos. Os sonhos é muito importante. Eu também trabalho dessa forma. Ter o sonho, sonhar, ter aquela emoção, buscar isso, né? Mas a reserva de emergência é aquela hora que você não vai precisar fazer empréstimo. Então, daquela outra dica que eu dei de não fazer empréstimo, a reserva de emergência complementa nessa hora. E ela não é construída do dia para a noite. Ela é construída com R$100, com R$50. Um título do Tesouro, aí, o título mais barato é R$35. Entendeu? Então, você pode fazer uma composição, pode ir comprando, tem investimento para isso. Começa com os investimentos com baixo risco, com liquidez, para que você tenha essa disponibilidade do dinheiro. Depois, para esse objetivo de casa, carro, faculdade, você pode diversificar de outra forma. Aí vai aprender investimento aí que você vai ter tempo para isso. Eu até falo que eu comecei a aprender a investir por causa disso, porque eu comecei a curtir gostar bastante disso. Eu sou engenheiro, então, né, eu gosto de matemática, eu gosto de contas, fórmulas, e aí eu comecei a adorar, né, a questão do investimento. E eu, né, até hoje, assim, eu adoro fazer isso, adoro investir. Por quê? Mas todos os meus investimentos estão atrelados a um sonho, a uma viagem que eu venho fazer, a minha aposentadoria, a minha liberdade. Eu não chamo de aposentadoria, né? Eu não gosto de chamar de aposentadoria, porque eu não vou parar. Eu vou parar o dia que o coração parar, parou. Mas eu não vou parar. A gente está na missão fica até, né? Mas eu falo assim, minha liberdade financeira
tá lá também. Tem lá, a gente tá todo dia ali colocando as moedinhas não, né? Hoje já é uma boa quantidade e isso vai complementando. E isso me dá mais tranquilidade. Me dá mais tranquilidade. Então as pessoas, para antes, até uma vez, Daniel, não sei se você concorda, mas eu sei que a gente está inserido dentro de grupos de educadores financeiros. E eu soltei um vídeo uma vez falando, investir para pagar a dívida. Nossa, eu fui malhado. O pessoal me desceu a lenha lá. Eu deletei todos os comentários, que eu falo, cara, que não me faz bem, eu elimino mesmo, é uma filosofia de vida. Mas eu senti que as pessoas sentiam rancor, achavam isso um absurdo, mas eu tenho mais de 1.200 alunos, todos eles fazem isso, todos eles têm resultado. Então, cara, não estou errado, eu não sou economista, eu sou um cara de resolver problema. Você também é um cara que vai lá e tem um desafio e é para resolver problema. Eu acho que você está certíssimo aí, fazer esse engajamento com o pessoal, de fazer eles construir o futuro deles, mesmo tendo dívidas. Mesmo tendo dívidas. É isso aí, Carlos. Vou só comentar isso aí, vou responder aqui o Fábio Souza. Eu acho que ele é de português de Portugal aí, porque ele me mandou umas perguntas aí. Eu não sei porque tá vindo muita gente de Portugal no meu Instagram aí. Ele tá falando que para ele usar o papel moeda, a nota do dinheiro, né? Separar isso em um envelope e colocar isso traz mais sentimento de materialização do objetivo. E realmente, assim, é uma boa estratégia. Eu gosto muito dessa estratégia do envelope, porque ela traduz assim de forma mais física, né? Ali o nosso objetivo traz, né, uma conotação assim. É uma boa estratégia. Fábio, se você estiver nessa situação, pode continuar assim, é uma boa estratégia. Ele está de Florianópolis. Mas assim... Eu gosto dos potes, não sei se você já... Eu gosto de colocar os potes. A gente aqui... Os potes, isso. Os potes. Legal também, né? E falando sobre o que você estava falando aí da questão do investimento, isso é uma estratégia muito boa, fazer isso, né? Criar reserva de emergência ali, ao mesmo tempo também, por conta também do quinto passo do meu método lá, que é assim... porque quando você vai pagando os juros, as dívidas ali certinho, muitas das vezes você não consegue juntar nada e não consegue fazer uma proposta para o banco de tal forma que ele aceite e de tal forma que seja menor daquilo que você já pagou ali do saldo devedor, que vai ser ali, na verdade, uma estratégia muito boa que funcionou para muita gente na minha consultoria, quando eu fazia, que era fazer uma proposta de 50% do saldo devedor ali, depois, né, do que já foi pago. E juntando esse dinheiro também com outras estratégias, como venda de produtos na OLX, por exemplo, desfazer de outros bens de maior valor, enfim. Vamos voltar aqui, vamos fechar essa parte do primeiro passo. Então, o segundo passo, eu vejo assim, poderia, além de linkar essa questão do objetivo de longo prazo, às vezes esse objetivo seu também chegar à aposentadoria ou à liberdade financeira, que é melhor, uma palavra bem melhor também, eu concordo, é muito melhor. A aposentadoria está aquela conotação de invalidez, né? Então, assim, quer um bom motivo para você juntar dinheiro? A Previdência Pública, apesar, né, o INSS, apesar de tantas reformas, de tantas coisas aí, ela corre um sério risco de você chegar lá, na melhor idade, e não ter para você, mesmo você contribuindo tantos anos aí. Então, além, né, que se isso acontecer, se você chegar lá e tiver para você, vai ser muito pouco. Vai ser tão pouco que não vai dar para você custear a sua vida ali na melhor idade. Mais exigências médicas, mais exigências, mais conforto. Você vai querer mais conforto, você vai ter um custo mensal de vida maior, né? Então, com 2.000, que é o teto lá, com 2.000, 2.500 reais, sei lá quanto que é, mais ou menos isso, se você contribuiu aí na faixa total, isso não é suficiente, né? E aí, depender de outras pessoas é muito ruim, né? Muitas pessoas acabam em
em asilos, em outros lugares. Né? A gente está falando isso aqui, a realidade, pessoal. A realidade. A gente precisa construir o nosso patrimônio, a nossa vida agora. Né? Agora que a gente está bem, que a gente está podendo trabalhar, que a gente está, né, no auge aí da carreira. Então, a gente quer incentivar você a fazer isso. Então, se você está nessa situação, é interessante você começar a pensar no futuro. Você tem um objetivo único. Você tem o seu objetivo, eu tenho o meu, o Carlos tem o dele, o Fábio aqui tem o dele. Cada um tem o seu. E por isso que esse curso que a gente vai fazer, esse grupo que eu montei, e essa consultoria pessoal ajuda nisso. A gente vai conversar por 1 hora por mês. E aí eu vou ver o que é o seu objetivo, o que você quer. Eu vou te ajudar nesse processo. Às vezes aqui é muito rápido. Nossa live já passou da metade do tempo aqui. Quero te ajudar pessoalmente com isso. Então entra no grupo aí, vai acompanhando que os próximos dias aí a gente vai fazer esse processo. Então, tem que ter um objetivo, né? É aquela analogia, eu gosto de analogias, cara. É aquela analogia você pega seu carro aqui agora, começa a dirigir, seu tanque está cheio. Você começa a dirigir aqui, na direção do sul, lá da cidade do Fábio, de Florianópolis. Mas eu dirijo ao sul. Ao sul, quero chegar lá na casa dele. Só que eu não tenho GPS. Então, dificilmente eu vou chegar na casa do Fábio sem saber o endereço, sem saber a rua, sem saber para que lado, que rodovia que eu pego para Florianópolis. Então, dificilmente eu vou chegar no meu objetivo, certo? Então, é isso. Basicamente, quem está numa situação complicada com dinheiro, está nessa situação. Ela está com o carro, está com a direção, às vezes nem está dirigindo, às vezes está no banco do passageiro, ela nem pegou ali o volante, nem tomou as rédeas ali ainda, mas se ela tomou, às vezes ela também está meio perdida. Ela não sabe que rodovia que pega, se vira à esquerda, se vira à direita, se segue reto. Então tem que ter um objetivo. Para tudo, a gente na vida tem que ter um objetivo. Eu quero, sei lá, igual eu fiz um objetivo pessoal meu aqui, eu quero chegar aos 100 quilos no final de 2019, de massa magra e tal. Eu tive esse objetivo, eu consegui. Né? Mas por quê? Porque eu dediquei muito, principalmente nos últimos meses, que eu estava um pouco longe. Então, assim, tudo na vida é assim. A gente tem que ter um objetivo e, principalmente, o objetivo tem que ser muito claro, tem que ser numérico, né? Então, tem que ter data, né? Tem que ter data. Porque se você falar assim, eu queria ser rico. Tá, mas o que é ser rico para você? Às vezes, para mim, ser rico é ter 500 mil reais. Às vezes, para o Carlos, é ter 1.500.000, porque ele tem família, ele tem filho. Então, depende. Mas quando você quer ser? Então, tem que ter data. E aí, a partir da data e do valor, você vai trazendo, né, para o futuro. Eu quero ter 1 milhão daqui a 10 anos. Mas para que você quer ter 1 milhão? Porque eu quero planejar para viver de renda, quero trabalhar meio período só, quero passar mais tempo com meu filho. Tá vendo que a coisa está começando a fazer sentido? Então, quando a coisa começa a fazer sentido, o seu cérebro, isso é muito sério. Se você fala assim, eu quero ser rico, algum dia, o seu cérebro vira e fala assim, beleza, então quando algum dia chegar, você vai ser rico. Não tem, né? Não tem uma... Assim, igual você falou do GPS, né? E a vida, o GPS da vida é o Waze, né? Te joga, pode jogar para cima, pode jogar para baixo, né? Tá até aí um comentário aí, que esse é meu filho, fez 21 anos agora, o Cauê, né? Eu sempre falo assim, para de cavar o buraco. Quer sair do buraco, para de cavar ele, né? Então, o GPS na vida é igual o Waze, pode te jogar no meio de um buraco. Então, se você não souber realmente tomar as decisões, eu achei legal, você falou, tomar a direção, tomar as rédeas. E tem uma coisa muito importante aí também, Daniel. Quando mesmo você ligando o GPS, você tendo os objetivos bem definidos, isso é fundamental, você tem que ter uma coisa que a gente chama de autonomia. Vamos falar que a gente quer chegar na casa do... Qual que era o nome dele? Fernando, né? É o Fábio. Fábio. A gente quer chegar lá na casa do Fábio, a gente já ligou o GPS. O que a gente precisa? Autonomia. Aí a gente tem um combustível. Será que o combustível chega até lá? Será que a gente não está num carro que gasta mais combustível?
E aí vem uma coisa que eu falo, é olhar o orçamento. Olhar o seu orçamento. Quanto você gasta por mês? E eu não gosto da palavra cortar. Eu não gosto dessa palavra. Eu gosto da palavra otimizar. Porque quando você corta, você negligencia, você deixa de olhar todas as linhas de gasto que você tem. Eu acho que dentro das suas consultorias, olha, você faz a anotação de gasto da pessoa, quantas linhas deve ter? Deve ter umas 40, 50 linhas de tudo que ela gasta. Água, luz, condomínio, escola, cachorro, brinquedinho, né? Bem mais. Mas já pensou se uma pessoa que vai lá, ela fala assim, cortei a academia, né? Isso aí eu sei que você não vai cortar mesmo, né? Mas cortei a academia. Acontece, a pessoa... na verdade, né? Cortei a academia. Mas, fala aí, ela não olhou quanto ela gasta de água. Porque dá para gastar menos de água. Se você tomar banho 1 minuto mais cedo, né? E não precisa nem de cronômetro, coloca na... Mesma coisa, você transformou aquele grande objetivo em pequenos objetivos. Eu gosto de chamar de small wins, pequenas vitórias. Então, coloca lá, eu desejo gastar R$10 a menos na minha conta de luz, R$10 na minha conta de água, R$100 a menos no mercado. Entendeu? Comece a implementar coisas que você vai gastando menos. Que você continua a viver, você não precisa ter uma vida também, né, ir lá e ter uma vida muito miserável. Não, você vai e faz um ajuste de otimização. Entendeu? Otimização. Nesse exercício de otimização, você pode perceber até que seu padrão de vida está aqui e seu ganho está aqui. Aí tem que fazer um ajuste ou, né, incrementar com renda extra, que seria um próximo passo. Mas dentro da autonomia, o que é autonomia? A gente conseguir chegar no nosso destino com aquele combustível. O que é o combustível? É a entrada de dinheiro. Entendeu? Então tem muita gente que eu até brinco aqui, ó, tem aqui ó, um Camaro, né? Tem uma motinha. Qual que gasta mais? Então tem gente que quer andar de Camaro, né? Dá 2 aceleradas, acabou. Inclusive esse Camaro aqui, eu acho que é do Cauê aqui, ó, que tá aí. E a motinha. Motinha você vai mais econômico. Motinha tá para ir voltar até Florianópolis. Então, mas assim, talvez não seja nem a motinha, aquele cara muito assim, e nem o Camaro, aquele cara que gasta muito na autonomia. Então, uma coisa importante aí, né? É você colocar, depois que colocou esses objetivos, é você ter o propósito realmente de falar, pô, eu vou olhar para o meu orçamento. Esse exercício é muito legal. Tem uma época que eu atendi em escritório, eu tinha escritório. Hoje eu, pelo meu estilo de vida, pelo estilo de vida que eu quero, eu já não atendo mais, só atendo online e raramente eu faço mentorias. Mas as pessoas, eu pedia para elas fazer o extrato do bancário, o extrato do cartão, porque assim, ali está tudo ali. E aí tinha pessoas que entravam tremendo, assim, ó, tremendo. Aí eu começava a analisar. E eu via duplicidade de pagamento, via tarifas que estavam lá que ela nem sabia que ela pagava, assinaturas que ela fez e ela não lembrava mais. O que é isso aqui? Ah, não sei. Aí eu falava o nome. Ah, mas isso aí foi no ano passado. Mas eu estou pagando isso ainda? Então as pessoas não olham o orçamento. Não olham com carinho. Entendeu? Então, além de olhar, não é só fazer o controle financeiro. O controle financeiro é tudo que é passado. Você criar um ponto futuro. A gente está falando de futuro aqui, objetivos, futuro. Então, cria que a partir desse momento, seu orçamento vai ser diferente. E esse dinheiro, que vai ser, teoricamente, que vai ser otimizado, é o valor que você vai investir, é o valor que você vai acumular para pagar, não só para pagar a dívida, mas para que você não fique vivendo de, né, INSS, não fique dependendo aí de alguém, de um parente. É muito triste isso. É muito triste ver pessoas que estão dependendo de alguém, entendeu? Então isso é complicado, né? Aí tem gente que falou assim, ó, tem gente que conseguiu baixar aí, né? Minha energia era 540, conseguiu baixar em 221. Olha só. Vejo, né, para fazer isso. Eu vejo assim, você tem bastante experiência aí na parte de ajudar as pessoas, consultoria, e no pessoal que eu ajudei aí centenas de pessoas a sair dessa situação. Durante 5 anos que eu fiz essa consultoria, agora eu já não faço mais. E o que percebi, todas as pessoas que me procuraram, eu tenho a lista lá,
fiz essa estatística e todas elas, praticamente, né, tirando, sei lá, umas 10, assim, mas o restante, todas elas, o problema principal dela não era ganhar mais. Ela não tinha problema em receber em dinheiro, em salário, ela não tinha problema em renda. Ela tinha problema em saber gastar com inteligência, com sabedoria, com essa coisa que você falou aí de da pessoa pagar e não saber que está pagando, o que está pagando, ter esse cuidado de verificar essas coisas. E aí, eu tenho um caso que é emblemático, eu gosto muito de contar ele. Um casal de médicos lá de João Pessoa me procurou. Foi o caso mais difícil que eu já tive até hoje. Muito complexo, porque envolvia muita coisa. A soma da renda mensal deles, Carlos, era de 27 mil reais. Então, casal de médicos, beleza, em João Pessoa, lá, viviam lá. E a situação deles era o seguinte, eu fiz o levantamento, esse levantamento demorou quase 3 meses para eu pegar todas as dívidas em aberto, todos os financiamentos, empréstimos, tinha empréstimos consignados, tinha desconto em folha de pagamento, tinha atraso de pagamento de cartão de crédito, tinha cheque especial em 2 bancos de cada um deles. Então, assim, foi familiar, né? Então, foi dos dois ao mesmo tempo. Tinha imposto que não tinha sido pago, que estava em atraso, tinha o Conselho da Medicina que estava em atraso, tinha o imposto de renda lá, o imposto de renda que eles tinham que pagar, que estava, enfim, muito complexo. E a conta era o seguinte, que eu fiz essa conta foi mais por curiosidade também. Seguinte, eles precisavam viver, os dois, trabalhando do jeito que estava trabalhando, por 1 ano e 6 meses. Então, durante 1 ano e meio, eles teriam que trabalhar, ganhar ali os 27 mil reais, para poder quitar todas as dívidas que eles fizeram, que estavam acumuladas até aquele dia. Então, olha só que coisa maluca, né? O casal que tem uma renda legal, assim, tranquila, para muita gente viver bem, viver, né, com dinheiro sobrando, fazendo viagem, fazendo com conforto, para a maioria das pessoas, estava numa situação, para mim, inédita, complicadíssima, dificílima, porque eram muitas empresas, muitas instituições bancárias, muita coisa que tinha ali que tinha que ser resolvida. Então, tinha que negociar, tinha que, às vezes, deixar de pagar algumas, tinha que juntar, né, esse dinheiro que a gente falou da reserva de emergência para fazer, enfim, juntar durante um tempo para fazer uma proposta, para poder... Tinha que trabalhar um pouco mais se quisesse acelerar, porque o caso estava tão grave, né, que, assim, precisava de resolver. Então, diminuir o padrão de vida, que é muito difícil num caso desse, muito difícil no caso desse. Então, resumindo a história, qual que é a conclusão que a gente chega? Que não é que não importa, mas, assim, o que você recebe, você pode achar assim, 3 mil reais por mês, 4 mil, dá para você viver sem dívidas, dá para você viver sem problemas financeiros. Tem um exemplo que eu gosto de fazer o contraponto, que foi não foi o mais, foi um dos mais simples. E foi um rapaz do interior do Goiás, que era personal trainer, tranquilo, tinha as coisinhas dele lá, tinha um salário mais ou menos ali recebia uns 3 mil reais, 3.500. Ele era casado, tinha umas casas de aluguel e me procurou para começar a investir. Então, a vida dele estava controlada, estava tranquila, não tinha empréstimo. Ele tinha um financiamento de baixo custo, né, Minha Casa Minha Vida e tudo. Mas, assim, vivia bem, tinha um dinheiro ali investido não muito bem, por isso que ele me procurou. Então, a gente foi otimizando isso aí. Então, olha só, a questão é complicada, né? Não é o que você ganha. Às vezes, o que você ganha é suficiente, é tranquilo. Lógico que é importante você ter uma segunda fonte de renda, uma terceira, você ganhar mais, você trabalhar mais. Isso é tudo muito bom. Só que a nossa sociedade, ela dá muito valor nisso. Quanto que você ganha? Né? Quais continhas você tem? Isso é muito da sociedade, né?
É, Muito da parte de ostentação, muito da parte é, de... é o Né? T, né? Tá todo mundo focado no T. O que você tem, o que você é. E em alguns casos, assim, até o pessoal... Né, já tive um caso que o cara falou, devendo mais de 1 milhão, falou, não vou vender minha BMW que meus amigos vão achar o quê de mim? Entendeu? Então, assim, o T, as pessoas estão muito focadas no T, elas não estão preocupadas em ser a essência delas, né? E isso dificulta, isso, assim, eu digo assim, dificulta porque isso vai acumular. Não interessa se a pessoa ganha pouco, ganha muito, ganha pouco. O que interessa no final até eu estava antes aqui de entrar, eu estava no treinamento de empresários, né? Tava com o EAG, o Marcelo Germano, não sei se conhece o Marcelo Germano, eu estava no treinamento com ele. E ele falou o seguinte, falei, cara, tem muita gente que fala, faturo não sei quanto, faturo 30 milhões, faturo 50 milhões, faturo... Mas o que interessa é lucro, é o que sobra. Não é o que sobra, eu nem gosto de falar o que sobra, o que interessa é quanto você tem de patrimônio líquido. As pessoas não focam. Tem até no livro, Segredos da Mente Milionária, você deve conhecer com certeza, né? Eu já fui no Muito MBA bom. também. Ele fala aqui, ó, tem aqui um arquivo de texto que fala assim, as pessoas pobres, elas focam no salário, no ganho mensal. E as pessoas ricas, elas focam em patrimônio líquido, dinheiro que está investido. E patrimônio líquido não entra na casa, não entra no carro, não entra. Entendeu? Patrimônio líquido é o dinheiro investido. Dinheiro que está lá, líquido. Não menos fala. Porque a casa que você mora é despesa. Entendeu? Então, assim, quando você muda esse foco, então, muda tudo na sua vida. Então, quando você falou o caso do personal training, cara, é o case bom. É o cara que está focando em patrimônio. Patrimônio, mesmo a casa de aluguel, é patrimônio líquido. Porque tem a casa lá de aluguel, tem um negocinho ali, tem fontes de renda. Eu também estimulo muito a renda extra. Cara, estimulo muito, muito, assim. Eu também tenho a mentalidade empreendedora. Eu acho que todas as pessoas devem fazer coisas que elas amam fazer, que elas gostam de fazer. Elas não ficar numa prisão, né, do emprego, não ficar vivendo, né, numa corrida de ratos, onde você tem que trabalhar por dinheiro, entendeu? E deixar o dinheiro te controlar. Então, o controle do dinheiro também está nisso. Você ter o estilo de vida que você quer, você fazer as coisas que você ama. Eu tenho certeza que você faz o que você faz, você escolheu estar aqui. Né? Tanto você escolhemos ser educadores financeiros. Se a gente fosse trabalhar, eu já tive uma proposta uma vez, né? Não vou falar o nome da corretora, de abrir, né, uma rede de corretoras, isso foi em 2011. Cara, e eu, em determinado momento, eu ia abrir e de repente eu falei, cara, isso não está alinhado com o meu propósito. Meu propósito é ensinar, educar. Né? E muita gente fala que educação financeira não dá dinheiro, etc. Tinha todas aquelas lendas. Mas, cara, hoje eu escolho. A gente escolhe estar aqui, escolhe fazer os nossos treinamentos, escolhe ajudar as pessoas. Isso é muito gostoso. Eu tenho certeza que a gente estar aqui numa segunda-feira, são dois apaixonados por finanças querendo mudar a vida das pessoas, cada um com seu 1% lá trazendo. Né? E é isso. Então, o que eu prego aí é isso. Você não ficar só sendo, né? Você tendo, né? Tendo as coisas. Você ser lá dentro, ser na sua essência. Né? E o universo, ele é um só. Ele traz para quem está realmente ali preparado. Né? Eu tenho uma frase que eu falo muito, que é assim, aprenda a cuidar de R$ 1.000 para você cuidar de 1 milhão. Você não vai conseguir cuidar. Imagine 1 milhão, você dá 1 milhão para a pessoa, e isso acontece todos os dias, né? Ganha uma loteria, você dá 1 milhão para a pessoa, ela perde tudo. Porque ela não tem aqui, ó, primeiro passo, ela não tem, você tá. Agora, você que está construindo, eu que estou construindo, esse personal trainer que está construindo, cara, quando a gente tiver 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, com certeza a gente vai saber gerenciar muito fácil, porque a gente construiu isso. A gente aprendeu a administrar desde o 1.000, entendeu? Até 1 milhão ou até 1 bilhão, se vier aí na mão. Então, eu acho isso muito, muito importante. O pessoal até agradecendo aí, ó. Então, ó, vocês estão tendo uma live histórica aqui com dois caras focados em melhorar a vida das pessoas, né? Você São falou aí, marcos Carlos, bons. que a gente é apaixonado e tal. E eu costumo falar sempre assim, que eu podia estar jantando ali, que eu tô morto de fome, inclusive.
Mas eu tô aqui por causa disso também. Cara, eu costumo dizer também que não tem conversa melhor que eu possa ter com alguém ou em algum lugar, ou na mesa de bar, ou com família, que é isso, cara. Eu vivo isso, adoro isso, gosto assim bastante da parte de investimento, em bolsa, e essas coisas. Mas essa questão também mais inicial é muito interessante porque ela mexe muito com a mente, né? Ela trabalha ali a nossa forma de pensar, hábitos, coisas que a gente muitas vezes aprendeu lá atrás, muitas vezes, né, que precisa mudar, e aí tem muitos livros que ajudam a gente, e como que você citou aí, o Pai Rico, Pai Pobre, que todos esses livros são muito interessantes, que ajudam muito. E a gente já está, inclusive, chegando no final aqui. Para finalizar esse processo, vamos dizer assim, depois de tudo isso que a gente falou, tem um ponto final ali que eu queria abordar, Carlos, que é a parte da renegociação de dívidas. Que você que está nos ouvindo aí já deve ter passado por isso quando o banco te oferece, ou que você procura o banco, às vezes não conseguindo pagar aquela parcela que às vezes ficou alta para você, né, por conta de várias outras empréstimos, financiamentos. Então, o banco às vezes te oferece ou você pede uma renegociação da dívida. Então, vamos supor que essa parcela seja de R$ 500 e aí você está achando pesado e tudo, e negocia lá com o banco e o banco te faz uma proposta, ó, então beleza, você vai pagar ao invés de R$ 500, você vai pagar R$ 250, a metade, e aí você acha uma maravilha. Nossa, que bom, agora vai caber no meu orçamento e tal. Só que o que acontece? O banco, como o Carlos no início mesmo falou muito bem, o banco ele quer um cliente para sempre. Ele não quer um cliente só por um mês ou por um ano, ele quer um cliente para sempre. Quando ele faz isso, ele ganha um cliente para sempre. Ele te amarra, porque a parcela ficou menor, só que o juro, muitas vezes, como ele renegocia, muitas vezes ele aumenta os juros e aumenta o prazo. Então, o que acontece? Você aumenta o período da sua dívida, você vai ficar mais tempo amarrado ao banco, com dívida, com problemas, e uma bola de neve realmente, e você não consegue sair dessa. Então, o ideal é que você vá juntando esse dinheiro que a gente falou lá no passo 1, no passo 2, monta a reserva de emergência ali. Às vezes, você pode até lançar a mão dela por um pedaço ali, em algum momento, se vier uma proposta, se você conseguir fazer uma proposta muito boa para o banco, para você eliminar a sua dívida para sempre. Então, nesse processo, você que tem que fazer a proposta para o banco. Você vai falar, ó, eu posso te pagar tanto aqui e é isso. Então, já veio o aviso aqui que vai acabar a live. Então, resumindo, obrigado aí pela participação de todos. Se você quer saber mais aí sobre esse processo, está tendo um desafio no WhatsApp, o link está aqui embaixo. Se você não conseguir acessar, tem um link lá no meu perfil, tá? Acesse esse grupo lá, nós estamos fazendo esse desafio. Nós vamos ter depois um curso que eu vou pegar na sua mão aí, te ajudar a fazer esse espaço. Vai ter um curso, vai ter consultoria pessoal, tá? Durante 1 hora. Então, aproveite essa oportunidade para você acabar com as dívidas para sempre. E você vai pagar menos de R$ 40 por mês. Tudo incluso nesse curso, nessa consultoria, material, direto comigo, tá? Então, participa desse grupo aí para você saber mais. E eu posso te mandar também o PDF com todos esses passos para você, se você entrar nesse grupo. Beleza? Carlos, dá as palavras finais aí. Quem está seguindo o Finanças Pessoais, segue o Carlos aí, Dívida Zero. Segue. Tá? Estamos muito alinhados. Ele é muito bom, segue aí. Tá? E quem está no Carlos aí também, segue o Finanças Pessoais. Vamos sair dessa juntos. A gente está aqui para ajudar, conteúdo grátis para você sair dessa, tá? E brigadão pela participação aí. Obrigado mesmo, Carlos. Foi um papo muito bom. Adorei te conhecer, adorei aí a sua abordagem, muito boa, muito em cima do propósito que eu acredito também. E tamo junto. Cara, gratidão, Daniel, pela proposta, porque assim, eu gosto de